gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui pro canal mostrando o processo de desenho de uma personagem que eu criei para uma matéria da minha faculdade. E naquele vídeo eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse mais trabalhos da faculdade aqui pro canal e as respostas foram muito positivas. Vocês ficaram bem animados com a ideia, então eu vim aqui hoje mostrar para vocês personagens que eu criei para o trabalho final de uma matéria da Faculdade de Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG, que é o curso que eu faço. Então, antes de irmos pro desenho, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí, por favor, ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, o link para elas vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, bora pro desenho. Então, a matéria em questão é design de personagem e ela é ofertada na Faculdade de Cinema de Animação da UFMG. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando mais sobre a faculdade que eu faço, então se você estiver interessado, é só clicar aqui em cima. Mas essa matéria consiste basicamente em criar e desenhar personagens e o professor passou ao todo 4 trabalhos. O que eu vou mostrar hoje para vocês é um pouco do processo do 4º e último trabalho. E uma coisa também que eu não sei se vocês perceberam, mas o meu vídeo está legendado. Eu tava querendo deixar os meus vídeos mais acessíveis e eu sei que tem como você legendar pelo YouTube, mas é um processo complicado e demorado, porque a legenda automática ela não é muito boa, então você acaba tendo que legendar manualmente e eu trabalho sozinha, né? Sou eu que gravo, edito, roteirizo todos os meus vídeos, além de fazer os desenhos, então seria muito trabalho pra mim se eu ainda tivesse que legendar eles manualmente. Então eu tô usando um aplicativo que legenda automaticamente e aí as legendas acabam aparecendo no vídeo mesmo, né? Elas ficam permanentes aí. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, se atrapalha de alguma forma as legendas, se vocês não se importam, se ajuda. Eu gostaria muito de saber o feedback de vocês sobre essas legendas. Bem, voltando ao trabalho, vamos falar sobre o que ele se trata. O professor deixou um tema mais livre dessa vez. Ele queria que a gente criasse uma ilha imaginária, como se fosse um universo fantasioso que poderia ser sobre qualquer coisa. Se você me acompanha aqui no canal, eu já postei um vídeo sobre um trabalho anterior dessa matéria, que era mais específico, né? Que você sorteava as características de um personagem de RPG. Então, se vocês quiserem assistir, também eu vou deixar aqui em cima para vocês. Só que dessa vez o tema foi realmente livre, você podia fazer sobre o que você quisesse. E eu fiz esse trabalho em grupo e o meu grupo foi composto pela Yari, JJ e pelo Matheus. Eu vou deixar o link para as redes sociais deles na descrição do vídeo, vale muito a pena vocês irem dar uma olhada depois. E assim, o JJ, meu colega, ele faz muita fanart e cria muito Pokémon. Ele tem uma página no Instagram só de Fakemon, então ele queria fazer algo relacionado a criaturas, que é a especialidade dele. Só que acontece que eu queria que tivesse algo relacionado a pessoas, que é a minha especialidade. Então tentamos unir o útil ao agradável e tivemos a ideia de fazer um universo que tivesse tanto pessoas quanto criaturas. No meio disso, a Yari e o Matheus gostaram da ideia e se juntaram ao grupo. A partir daí, desenvolvemos nossa ilha. Então, seria uma ilha que teria uma aldeia com pessoas e ela seria rodeada de florestas. Acontece que dentro dessas florestas teriam portais para uma outra dimensão, um outro plano feito de criaturas místicas, majestosas, assim, criaturas bem grandes. E aí o que pega? Na nossa aldeia viveriam pessoas normais e o que nós apelidamos de metamorfos. Os metamorfos seriam pessoas
pessoas que possuem características que lembram animais. Isso porque eles são conectados com alguma criatura do outro plano. Então é como se cada metamorfo teria o seu correspondente em criatura. Acontece que quando o metamorfo atingisse a idade adulta, os 18 anos, ele iria em uma jornada em busca da sua criatura correspondente. Essa jornada seria bem perigosa porque além das florestas na ilha já terem seus próprios obstáculos, tipo animais que já são conhecidos pelo humano, jaguares, cobras, aranhas, por serem florestas densas também, sem muita luz. Depois que você atravessa os portais, a situação fica ainda pior, porque você vai estar em um terreno completamente desconhecido, com criaturas gigantes que não são nem um pouco amigáveis. Mas por que os metamorfos fazem isso? Bem, porque ele e a sua criatura correspondente possuem a capacidade de se fundir em um só. É como se fossem as fusões das Crystal Gems de Steven Universe, sabe? Então, quando o metamorfo encontra a sua criatura, os dois decidem se vão ou não se fundir. É legal falar que o metamorfo e a criatura estão em pé de igualdade, ou seja, a relação dos dois não é tipo a dinâmica do humano domando a fera. Eles são vistos como iguais e os dois fazem a escolha de se fundir juntos. A conexão que os dois têm permite uma comunicação, um entendimento entre eles. Outra coisa é que as fusões não são permanentes, elas podem ser desfeitas a qualquer momento com o consentimento das duas partes. Bem, esse foi o conceito que criamos para nossa ilha. Com base nele, todos os membros do grupo poderiam fazer desenhos tanto na sua zona de conforto quanto fora da sua zona de conforto. Como eu disse, eu prefiro desenhar pessoas, mas também desenhei algumas fusões dos metamorfos com criaturas. E, gente, cada hora eu falo de um jeito, né? Às vezes eu falo metamorfos, às vezes eu falo metamorfo. Eu não sei qual é o certo, eu nem sei se tem um certo. E nós também misturamos um pouco. Por exemplo, eu fiz 2 personagens e suas fusões. Aí desses 2, a Yari fez a criatura de um e o Matheus fez a criatura de outro. Como vocês estão vendo, esse personagem que eu tô desenhando aí, ele foi um metamorfo que eu fiz baseado em um lagarto gigante que foi a criatura desenhada pelo Matheus. Esse lagartão aqui. Então eu fiz meu rapaz pensando em uma aparência que lembrasse um réptil. Uma coisa interessante é que a gente queria que os metamorfos não fossem completamente estranhos, tipo como se fossem um bando de alienígenas morando no meio de pessoas normais. Então as características animalescas que eu segui foram bem sutis. Você consegue enxergar um quê de lagarto no meu personagem, mas ele não parece um alienígena reptiliano. Eu tentei transmitir as características do lagarto pela silhueta e o rosto também, principalmente os olhos. Eu também fiz ele numa roupa meio que de gladiador. Eu pensei nele ser um guerreiro, um jovem bem forte e aventureiro que fosse ótimo em combates. Outra coisa que eu fiz nos meus personagens foi manter uma paleta de cores consistente. Pelo menos pro metamorfo e pra fusão, eu usei as mesmas cores para ter uma sensação maior de unidade. Outra coisa que dá pra perceber é que eu fiz esse trabalho durante um bom tempo, então dá pra ver as minhas unhas mudando de cor com o passar do vídeo. Mas bem, agora eu tô desenhando a fusão do lagarto com o metamorfo. Agora sim, eu fiz pensando em um alienígena reptiliano. Eu mantive os traços tanto do metamorfo quanto da criatura que o Matheus fez. Como, por exemplo, essa cauda espinhosa. A anatomia dele eu fiz um pouco parecida com a sua versão humana. Tentei seguir uma silhueta semelhante e eu fiz ele de pé e de 4 igual um lagarto mesmo, explorando as duas possibilidades de movimentação. E vocês também devem ter percebido no vídeo que eu estou cortando partes, isso porque ficou muito tempo de gravação. Tipo, eu fiz
cada personagem em várias poses. O lagarto versão humana eu fiz em 3 poses. Esse lagartão aí, reptiliano, eu tô desenhando 2 poses. E ainda vai ter mais um personagem que eu vou mostrar pra vocês. Então tinha ficado muita coisa. Aí eu acabei tendo que cortar algumas partes aí do processo. O tamanho da fusão, que vocês vão ver melhor depois, é bem grande. As criaturas, como eu disse aqui, são enormes, então eu queria que a fusão dele fosse maior do que sua versão humana. E eu gostei bastante de fazer um desenho que não fosse um humano para esse trabalho. Achei legal poder sair da zona de conforto, não sou muito acostumada a desenhar não humanoides, eu gostei muito de como ficou esse reptiliano. E achei que ficou bastante consistente com a sua forma humana e a sua criatura. E mais uma vez, como de costume, ele não tem nome. Eu sempre crio personagens sem nome. Então, se vocês quiserem, podem dar uma sugestão de nome pra ele aí nos comentários. Um detalhe legal que a gente decidiu também sobre os metamorfos é que as características animalescas deles vão se intensificando com o tempo. É como se no período do nascimento até a idade adulta eles fossem amadurecendo. Literalmente, né? Porque esse processo de crescimento já acontece na vida real, mas as características animalescas seguiriam o mesmo raciocínio. Tipo, é como se o meu garoto lagarto nascesse com os olhos de cor normal, só que com a pupila cortada, de réptil. Mas com o tempo, a cor deles fosse mudando até chegar num amarelo bem esverdeado, assim, bem forte. Outra coisa também é que fizemos uma divisão social na ilha. A gente queria explorar mais como seria essa dinâmica entre os metamorfos e as pessoas normais. Aí surgimos com a ideia de que os metamorfos seriam tratados de uma forma melhor, como se eles fossem mais especiais, sabe? Seria uma espécie de elite que é reverenciada por ter qualidades especiais. Eles iriam para escolas diferentes, teriam treinamento especial e um ciclo social fechado. E aí, uma consequência disso seria uma certa animosidade entre algumas pessoas normais e os metamorfos. Isso porque as pessoas se sentiriam injustiçadas com esse tratamento especial e teriam metamorfos que real se sentiriam superiores e agiriam como se fossem mais importantes. A gente decidiu que seria assim porque a gente quis abrir espaço para uma personagem que a Yari criou, que seria tipo uma vilã. Isso porque ela era uma metamorfa, só que foi desenvolver características animalescas quando mais velha, então demoraram para descobrir as habilidades dela. Então ela foi tratada a infância e a adolescência inteira como uma pessoa normal, e ela fazia parte da galera que achava injusto o tratamento especial dado aos metamorfos, o que deixava ela revoltada e ressentida. Depois que as habilidades começaram a aparecer, ela jurou vingança e planejou usar elas para o mal. Mas se vocês quiserem ver essa personagem, vocês vão ter que ir nas redes sociais da Yari, que ela vai postar lá. Outra personagem que criamos é a que eu estou desenhando agora. Ela seria a anciã e matriarca da ilha. Foi a primeira metamorfa a conseguir fundir com uma criatura e desde então passa o seu conhecimento para as gerações mais novas. Ela que controla o treinamento e educação dos metamorfos. Pro design dela, eu me inspirei em uma borboleta. Eu peguei essa imagem aqui, que na verdade eu acho que é uma mariposa, não tenho certeza, mas isso não importa porque não queríamos seguir 100% os animais realistas. Quem desenhou as criaturas teve muita liberdade para modificar e misturar características. Mas a minha maior inspiração foi algo que lembrasse uma borboleta. O físico dela é bem magro, esguio e alto, os membros bem parecidos com patas de inseto e uma cabeça com olhos bem grandes. E eu quis incorporar as cores das asas no vestido e turbante e também fiz uns brincões redondos com a pintura desses círculos que parecem um olho que tem nas asas da borboleta.
Eu gostei muito de como ela ficou com uma aparência bem insetoide e um ar solene de sábia. A criatura da anciã foi feita pela Yari, ela desenhou uma borboleta, essa borboleta aqui, e eu fiz a fusão das duas, que também saiu como uma borboleta, mas com aspectos mais humanoides, o famoso meio termo. E de novo, eu usei a mesma paleta de cores para manter uma consistência. Agora, o meu colega JJ vai apresentar o personagem que ele criou. Ele foi responsável pelo design dos 3 estágios: metamorfo, criatura e fusão. Então, pro design deles, eu queria trabalhar a ideia de anfíbio. Então, mais especificamente pro menino, ele seria uma salamandra, e pro monstro, ele seria uma fusão de sapo, rã e salamandra. Pro menino, eu tive inspiração mais especificamente em um axolote, que são aquelas salamandras geralmente rosa de estimação. Elas são super tímidas, super quietas, mas elas são muito gentis. Então eu queria trazer essa parte de gentileza para ele, como ele seria uma criança ainda. Eu queria que ele fosse inocente, mas que, como ele seria um explorador, que ele fosse uma criança também um pouco agitada, um pouco mais extrovertida e que não fosse tão tímida quanto essas salamandras são. Pro monstro eu não tive tanta dificuldade, porque a minha ideia principal foi, desde o início, trazer um animal com pouca expressão. Então, como ele seria um sapo meio rã, meio salamandra, ele não teria tanta personalidade assim. Então, eu quis fazer um animal bem básico mesmo, um sapo normal. A ideia da fusão foi basicamente que, quando o sapo se une ao menino, a parte humana dele é dominada pela parte anfíbia dos dois. Então é como se ele tivesse se tornado um anfíbio completo. E bem, os meus resultados ficaram assim. Esse daqui é o metamorfo lagarto. Agora, essa daqui é a fusão do lagarto que eu fiz. E esses são os 3 juntos, metamorfo, fusão e criatura, para vocês terem uma melhor noção do tamanho de cada um. E agora nós temos a anciã, a sua fusão e as 3 juntas para comparação de altura. Não se esqueçam de ir dar uma olhada nas redes sociais dos outros artistas que eu mencionei aqui nesse vídeo, dos meus colegas. Eu vou deixar o link para as redes sociais deles na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dos resultados e até a próxima!